Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Amém. Não existe nada melhor do que ter a comunhão, ter o cuidado, de Jesus, o nosso bom pastor, Jesus, o bom pastor, aquele que se preocupa, que dá a vida, que deu a vida por suas ovelhas. Amados, boa noite. Para quem não me conhece, sou o pastor Juliano, pastor na Igreja Presbiteriana do Quarto Centenário, na cidade de Taubaté. E eu gostaria de compartilhar nessa noite de domingo um texto que fala sobre Jesus Cristo, sobre a compaixão de Cristo por nossas vidas. Esse texto se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, no verso 35 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Meus amados, é interessante olhar para Jesus, o ministério de Cristo, Nós temos, geralmente,
aquele primeiro olhar para Jesus como aquele que veio para salvar o mundo, e ele veio sim para salvar o pecador dos seus pecados, ele veio para isso sim. Mas é interessante que a estada de Jesus no mundo, a presença de Jesus no mundo, ela trouxe muito mais impactos do que simplesmente salvar o pecador. Por quê? Porque, na verdade, Jesus tem um coração grandioso, um coração repleto de amor, de bondade, de misericórdia. E Jesus, enquanto esteve aqui, abençoou muitas vidas mesmo. E não significa que essas vidas o seguiram. Não significam que essas pessoas que foram abençoadas por Jesus, alcançadas por Jesus, que de alguma forma foi servida por Jesus, depois vieram a segui-lo. Muitos não seguiram Jesus. E alguns até mesmo seguiram Jesus por aquilo que ele estava oferecendo de bem físico, bem material. E quando Jesus trouxe outras questões, acabaram se afastando de Cristo. Mas o que é interessante pensarmos, amados? Que Jesus, esse pastor que nós cantamos há pouco, esse Jesus é um Jesus que tem compaixão pela humanidade. É um Jesus cujo coração não se contém em favor daqueles que precisam dele, carecem dele. Jesus tem amor, tem graça, tem misericórdia em sua vida. E é interessante olharmos para esse texto, porque qual que era o contexto aqui? O que estava acontecendo? Né? Jesus, por onde ele passava, né, todos os lugares que ele passava, o texto fala que Jesus ia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. É interessante Jesus sempre por onde ele passava, ele causava impacto. Por quê? Porque ele mexia com as estruturas. Ele transformava situações de vida que as pessoas antes de Cristo não tinham esperança sequer, não tinham oportunidade nenhuma sequer de se ver em condições diferentes. Se olharmos para os evangelhos, nós vamos ver isso, né? Jesus curando, né? Trazendo vista aos cegos, Jesus fazendo com que aleijados andassem, Jesus fazia com que surdos voltassem a ouvir, que mudos voltassem a falar. E se não fora só essas questões físicas, mas as questões espirituais, né? Quantas pessoas atormentadas pelo mal, possuídas por maus espíritos, estiveram diante de Jesus e Jesus as libertou. Interessante isso. Porque Jesus tinha realmente esse coração de amor e de compaixão. O texto é muito claro aqui, quando olhamos no verso 36, diz assim, olha, Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam que aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus olhava para aquela multidão seguindo ele, aquela multidão cheia de problemas, cheia de dificuldades, com enfermidades, questões espirituais, questões físicas ali que incomodavam, mas além disso, questões materiais, questões realmente de perdas, pessoas até tristes, pessoas desconsoladas, pessoas com situações na vida por anos já carregadas. E Jesus sempre olhou com compaixão, com misericórdia, com graça. É interessante olharmos nas passagens do Evangelho, porque cegos viam Jesus e gritavam, tem compaixão de mim. Leprosos viam Jesus e gritavam, tem compaixão de mim. Por quê? Porque Jesus realmente trouxe a este mundo algo que eles não tinham experimentado ainda. De forma clara e visível, mas trouxe a este mundo a presença física de Deus. Ele estava andando entre os homens. Jesus, o próprio Deus encarnado, andando entre os homens e manifestando a sua misericórdia e graça nas aflições da vida. Porque é isso que Jesus faz.
Jesus olha para a condição da humanidade, uma humanidade aflita, uma humanidade perdida, uma humanidade machucada por diversas questões da vida, e ele vem trazer exatamente uma resposta ao coração dessas pessoas, é uma resposta à vida dessas pessoas. Muito interessante olharmos para isso. Porque nós vivemos num mundo hoje em que a compaixão não é expressiva. Na verdade, nós vivemos num mundo onde as pessoas se preocupam demais, por demais, com seus próprios interesses, com o seu cantinho, com o seu mundinho. E às vezes do lado, um vizinho, um parente, um amigo, um companheiro de trabalho, um amigo de escola, de faculdade, passando por situações difíceis e complicadas, e as pessoas estão presas em si mesmos sem sequer se importarem com o outro. Muitos às vezes nem veem a necessidade do outro. Mas quando vem, fala, opa, ele tem a necessidade ali, mas a minha necessidade é maior. Mas quando a gente olha para Cristo, que é o fundamento de todas as coisas, que é a essência de todas as coisas, tudo veio existir por causa dele, e tudo é para ele. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus olhando para a miséria das pessoas, para a dificuldade das pessoas e externando exatamente aquilo que ia no seu coração, a compaixão, a graça, a misericórdia. Jesus olha para as pessoas ali, ele curava as pessoas, ele curava os aflitos de alma, os aflitos de coração, ele curava aqueles que estavam fisicamente incapacitados em diversas situações da vida. Mas o que é importante olharmos nesse texto, queridos? É para esse coração de Cristo. Jesus não veio ao mundo e, ao olhar para as pessoas, deixou de lado a necessidade delas, as angústias delas. Pelo contrário, Jesus se mostrou sempre como esse Deus cuidador. E o texto fala aqui muito claro, Jesus olhava para a multidão e o sentimento dele era, poxa, parece um monte de ovelha sem pastor, eles precisam de cuidado, eles precisam do amor, eles precisam da misericórdia, eles precisam dessa compaixão diante da vida deles. E Jesus manifestava isso. E o desafio para nós, ao olharmos para esse texto, é o que nós temos para aprender com Jesus Cristo. Porque sabe o que é interessante? Às vezes nós estamos nessa condição da grande maioria da humanidade ali, precisando de algo para a nossa vida, em busca de uma bênção, em busca de uma transformação, em busca de que um incômodo, uma dificuldade seja retirada de nós, mas na verdade nós nos esquecemos de que Jesus é de verdade o consolo, o conforto e aquele que pode transformar as condições da nossa vida. E eu não estou prometendo aqui para você que andar com Jesus significa que você não vai ter enfermidade. Eu não estou aqui dizendo para você que andar com Jesus você não vai ter problemas, não vai ter lutas, não vai ter dificuldades. Eu não estou dizendo aqui pelo fato de você de repente dizer, eu quero seguir esse Jesus, eu sigo esse Jesus, você vai ter uma vida que não haja nenhuma aflição, nenhuma dificuldade. Não é isso não, porque Jesus viveu aflições e Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas uma coisa é certa, andar com Jesus é experimentar da compaixão dele, da graça dele, da misericórdia dele, do cuidado dele. E não importa a situação que a gente possa estar enfrentando, quando nós percebemos esse Cristo na nossa vida, quando nós cremos nele de fato e de verdade, nós conseguimos experimentar esse cuidado no nosso coração, na nossa vida. Jesus é um pastor, amados, diferente de todos os outros. Jesus é um pastor que está acima de qualquer outro pastor.
Porque ele de fato olha para a miséria da nossa vida e ele consegue de fato atuar no mais íntimo do nosso ser, nas nossas angústias e dificuldades. E Jesus de fato pode transformar, né, nosso pranto, nossa dor em alegria. Numa outra passagem, no próprio Evangelho de Mateus, né, no capítulo 11, verso 28, Jesus fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Isso é uma expressão, queridos, do cuidado de Cristo, da compaixão de Cristo. Jesus olha para a dificuldade humana, para a miséria humana e fala: vem comigo. Vem comigo. Entenda isso, olha, nós vamos ter dificuldade e luta na vida, sim, mas se experimentarmos Jesus na nossa vida, nós vamos perceber essa compaixão, esse cuidado dele conosco. Entenda isso. Jesus, ele não fazia nenhum tipo de troca, né? Jesus não era alguém que barganhava a vida. É muito interessante olharmos para o Evangelho exatamente por isso, porque, como eu disse anteriormente, Jesus curou um monte de pessoas, mas nem sempre essas pessoas seguiram Jesus, andaram com Jesus, nem sempre essas pessoas reconheceram sequer diante dele, agradeceram sequer suas bênçãos. E tem muitas pessoas hoje vivendo aí, recebendo bênçãos dos céus e não reconhecem, não agradecem, não se voltam para Jesus para agradecer. Mas olha só, é importante olhar para isso, porque o Jesus que o cristianismo prega, o Jesus verdadeiro das Escrituras, é um Jesus de compaixão. E não importa a miséria que a sua vida possa estar, entenda isso. Porque talvez você possa estar se encontrando hoje numa vida meio bagunçada, meio perdida. Exatamente como essas pessoas, ovelhas sem pastores. Talvez você esteja perdido aí numa vida, né, perdido para a sexualidade, né, para a pornografia. Talvez você esteja numa vida aí perdida nas drogas, talvez na bebida, perdida nos prazeres, tentando desafogar, né? Tentando sair da aflição em diversos prazeres que talvez estejam destruindo você e às vezes você nem percebe, ou quando percebe, está escravo e não consegue sair deles. Mas eu quero dizer, Jesus tem compaixão. Olhe para ele, peça a ele. O amor dele vai ser externado a você, porque ele tem compaixão. Ele é alguém que se importa. Ele não é alguém frio. Ele não é egoísta. Jesus é misericordioso, ele é gracioso, ele tem compaixão na humanidade. Tudo que ele fez enquanto esteve aqui revela isso. As pessoas com as situações mais difíceis foram diante dele e ele cuidou delas, abençoou a vida delas, mudou a vida delas. Então, o meu chamado, né, o nosso olhar nessa noite aqui tem que ser exatamente esse olhar para Jesus, esse bom pastor, esse que tem compaixão de nós, da nossa vida, e reconhecermos ele em nossa própria vida. Nós não vamos experimentar essa compaixão de ninguém na tamanha profundidade como em Cristo. Entenda isso. Só Jesus é o bom pastor, só Jesus, de fato e de verdade, pode cuidar do seu coração com inteireza, com totalidade, preencher a sua vida. Tirar você da angústia, tirar você
da dor e transformar em alegria. Só Jesus pode fazer isso. Por quê? Porque Ele tem essa compaixão que é imensa, gigantesca, diferente de qualquer outra. Então o convite é: olhe para Jesus. Responda a esse chamado, né? Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Entenda, responda a esse chamado de Jesus. Ouça as Escrituras, ouça essa palavra que aponta para Cristo, pense sobre ela, reflita sobre ela e fale com Deus sobre ela. Porque todos nós precisamos de Jesus. E isso não é só para quem não anda com Cristo, mas também quem já tem a sua jornada com Cristo precisa se lembrar disso. Ele é o bom pastor, ele é um pastor de verdade e ele é o pastor que cuida com compaixão, com graça, com misericórdia, com amor da minha vida e também da sua que crê nele. Ao perceber isso, porque quem não crê não significa que Jesus ignora, como eu já disse, ele curou um monte de gente, aqui abençoou um monte que não cria nele, como Senhor e Salvador da sua vida, mas pessoas foram abençoadas e beneficiadas, mas quando você não reconhece isso, eu diria que o valor das bênçãos de Cristo, quando não há fé, é um valor pequeno, é um valor que vai durar pouco. Mas quando a gente responde a Cristo também, com fé, ao chamado dele para nós percebemos que essas bênçãos, esse amor, esse cuidado são eternos sobre a nossa vida. E isso é maravilhoso. E por isso que a gente tem que pensar que a expressão da compaixão de Cristo não tinha a ver só com curar, não tinha a ver só com tirar os males espirituais, expulsar os demônios da vida, não tinha somente com multiplicar pão e alimentar a multidão. Mas a expressão da compaixão de Cristo também está no restante do que ele fazia. É interessante porque o verso 35 fala que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando toda sorte de enfermidades e doenças. Às vezes a gente só quer ficar nas curas, só quer ficar nas bênçãos, mas olha só, o que vem por trás disso também abençoando a nossa vida como expressão da compaixão de Cristo. Jesus veio pregar o evangelho, o reino no mundo. Jesus veio mostrar ao mundo. Jesus é o reflexo de Deus, é Deus descendo no mundo para mostrar o seu reino, para mostrar o seu domínio, para mostrar o seu governo sobre todas as coisas. Por isso que ele curava, por isso que ele expulsava demônios, por isso que ele estava revelando mais alto poder na sua presença, na sua atuação nesse mundo, para que eu e você reconhecêssemos isso. Quem é este que está entre nós, né? Quem é este que veio? A humanidade tinha que dizer isso. Quem é este que invadiu o mundo e deixou desse seu poder agindo e curando e transformando vidas? Ele também veio pregar o evangelho do reino, as boas novas do reino que apontam para a vida eterna, para a salvação de homens pecadores como eu e você. Pessoas que nasceram já em pecado, nasceram já afastados de Deus, com seu coração cheio de maldade, com um coração pecaminoso, seja pensamento, seja sentimento, seja atitude, seja palavra, coisas que nós fizemos e fazemos que desagradam a Deus, mas o Senhor se revela a nós em Jesus, esse com tamanha compaixão, pregando exatamente, olha, arrependei-vos dos vossos pecados, voltem-se para mim. Essa é a expressão maior da compaixão de Cristo. Um Cristo, né, João capítulo 10 fala que o Senhor Jesus se deu por nós, ele deu a vida por nós. Por quê? Porque teve compaixão, porque teve graça, misericórdia de nós.
E é disso que tratava o Evangelho do Reino. Ele estava mostrando à humanidade exatamente isso. Olha, arrependam-se dos seus pecados, da sua vida, e olhem para mim. Olhem para mim. Essa pregação não é aleatória. Essa pregação não é uma coisa simplesmente no aspecto para condenar, mas essa pregação de Cristo envolvia a compaixão dele pelos perdidos no mundo, longe de Deus, que precisavam arrepender-se e voltar-se para Deus. Então, olhe para Jesus, para tudo que ele fez. Essas boas novas do reino que apontam para o Senhor, para o reino de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, para o domínio de Deus sobre nós, está em Cristo isto. A expressão da compaixão dele, do cuidado dele, do amor dele por nós. A nossa vida sem Jesus, amados, ela vai desfrutar de alegrias falsas e passageiras. Vai desfrutar de alegrias focadas somente nas circunstâncias e jamais vamos experimentar a alegria verdadeira se não estivermos em Cristo. Por isso, não só olhe para as bênçãos de Deus, Jesus abençoa, Jesus cuida de nós, Jesus é aquele que cura as enfermidades do nosso coração, da nossa vida, mas Jesus também é aquele que veio pregar para nós. Olha, arrependam-se, mudem a vida de vocês. Confessem seus pecados, suas falhas, entreguem-as em minhas mãos. Aprendam de mim, como ele diz em Mateus 11. Olhemos para Jesus. E Jesus não só pregou o Evangelho do Reino, mas como compaixão também, ele ensinou. Ele ensinou a palavra, ele ensinou a verdade, ele ensinou o caminho para a humanidade andar, para a humanidade seguir. E ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Precisamos aprender de Cristo, queridos. E não há melhor lugar para aprender de Cristo senão olhar para as Escrituras, olhar para a vida de Jesus, olhar para o caminho, para o ensino dele. Então volte-se para Jesus na sua jornada, na sua caminhada. Mas eu queria terminar essa palavra dizendo assim, olha, há um desafio para a igreja de Cristo. Você é cristão, você que professa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que entende que Jesus não é só bênção, só dar bênçãos materiais, só dar bênçãos físicas, mas Jesus é muito mais, que ele preenche a nossa vida. Você que entende isso, há um grande desafio, porque Jesus fala assim, olha, a colheita é grande, tem muita gente desesperada no mundo, tem muita gente precisando, a seara é grande. Tem muita gente precisando de Jesus. Mas ele fala, a colheita é grande na versão da NVI, mas os trabalhadores são poucos. Qual que é o desafio para nós, Igreja do Senhor Jesus? Que a gente toque esse ministério que Cristo deixou como legado, ensino para nós, igreja, de ensinar, de pregar o reino e de curar, no sentido de cuidar das vidas, dos corações, das aflições que tem, porque o mundo precisa de Cristo e a igreja de Cristo precisa trabalhar em favor desse Cristo, dessa mensagem, para que essa compaixão alcance o coração dos outros. Que Deus abençoe sua vida, sustente seu coração e cuide de você. Igreja, que a gente possa trabalhar mais e mais nessa seara grande, nessa colheita grande, de um mundo carente de Cristo, de um mundo necessitado de Cristo,
e na certeza de que esse Cristo vai nos abençoar. Que essa palavra abençoe cada coração que vai estar ouvindo. Eu desejo que a bênção do Senhor possa entrar no seu lar, na sua casa e na sua família, abençoando e guardando cada um de vocês. E lembre-se, a maior expressão da compaixão é Cristo como vida e na obra que Ele fez. Olhe para Jesus. Deus abençoe. Quero que você feche seus olhos. Queria orar pela sua vida. Queria que você falasse com Deus na mente e no coração nesse momento aí também. Pai de amor, somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Somos gratos por Tua bondade, por Tua misericórdia. Somos gratos porque o Senhor nos criou e nos trouxe à existência. E até hoje aqui estamos pela Tua misericórdia e graça. Mas queremos ser-lhe gratos, ó Pai, por Cristo, pela obra de Cristo, pela vinda de Cristo. E sermos gratos, ó Deus, por esse amor de Jesus derramado em favor de nós, ó Pai. Sermos gratos porque Jesus mostrou, ó Pai, enquanto esteve entre os homens, a compaixão, ó Pai, o amor no coração dele, cuidando das pessoas, e que o Senhor nos ensine a fazermos o mesmo, ó Pai, com os aflitos e perdidos nesse mundo hoje, ó Deus. Que possamos apontar Jesus às pessoas para que os aflitos e oprimidos possam sentir em Cristo, alcançar em Cristo, serem abençoados em Cristo, serem agraciados em Cristo em suas próprias vidas, ó Pai. Abençoa, Deus. Cuida. Visita cada coração, ó Pai, cada mente, Senhor Deus, que vai estar ouvindo essa palavra. Que a mão do Senhor esteja sobre eles, abençoando, guardando, despertando, salvando, transformando, dirigindo os corações, ó Pai. Essa é a minha oração. Rogando que o Senhor perdoe os nossos pecados. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo e que a bondade do Senhor esteja com você e sua família.